Bom dia, sexto ano. Vamos a mais uma aula nossa. Hoje nós vamos continuar falando sobre o substantivo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero feminino, masculino, o uso do substantivo na construção do texto. Relembrando que o substantivo é uma classe gramatical que dá nome a todos os seres em geral. Ao nomearmos as coisas, atribuímos-lhes valores, conforme as nossas impressões. Sendo assim, os substantivos têm dois modos de representação. Um que lhe é estável, convencional, aquele que se inscreve nos dicionários, que nós chamamos do sentido denotativo, aquele que é comum ao dicionário. E outro que vai ser recriado na enunciação, ou seja, vai ser intencionalmente selecionado e reconstruído, que é o sentido conotativo. Como que a gente pode entender isso? Quando eu pego a palavra sol, no dicionário, o significado da palavra sol é uma estrela, né? Que a gente vê que o dia clareia, ilumina, o dia nasce, surge, quando o sol surge, né? Então eu falo, hoje não teve sol, né? Sentido do dicionário. Agora, se eu falo para vocês, a minha turma do sexto ano é um sol na minha vida. Essa palavra sol já não está mais com o sentido do dicionário. Eu quero dizer que é uma turma que me deixa feliz, que me traz coisas boas. Então, tem um sentido conotativo. A mesma coisa com a palavra pedra, por exemplo. A pedra era grande, machuquei meu pé, bati com meu pé na pedra. Aí a gente está falando de objeto, né? Daquela massa ali, daquele objeto grande. Agora, se eu falo, aquele rapaz tem coração de pedra. A palavra pedra não tem mais o sentido do dicionário. Eu quero dizer que ele tem um coração amargo, que ele é uma pessoa insensível, né? Então, o sentido denotativo é o sentido do dicionário. E o sentido conotativo é o sentido que a gente reconstrói, que a gente precisa de uma interpretação maior, de um contexto para conseguir utilizar esse substantivo. Então, nós vamos conseguir ver isso em diferentes gêneros que nós já estudamos ao longo da nossa vida. Um poema, por exemplo, nós vemos muito os substantivos nos sentidos conotativos, de uma palavra subjetiva, né? E a gente consegue ver esses significados dentro de vários gêneros textuais. Sendo assim, o estudo do substantivo e de suas classificações passa a ter sentido, visto que o conhecimento adquirido será aplicado nos textos que lemos e produzimos cotidianamente, deixando de ser tratado como um rótulo, uma nomenclatura, tá? Trouxe aqui um quadrinho para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Faz a pergunta, o que é o amor? Aí a pessoa está lá lendo o livro. O amor é um substantivo, simples, masculino, abstrato. Você é tão romântico. O que ele fez? Ele fez o uso do sentido denotativo da palavra amor. Explicou, classificou o substantivo amor, né? Mas, se ele quisesse apresentar um sentido conotativo, ele daria uma definição do amor, que o amor é um sentimento bom, que une as pessoas, que traz atenção, que traz carinho. Aí ele daria várias interpretações para a palavra amor. Aí lá no final, você é tão romântico, ele fez somente o básico do substantivo, explicando e definindo no sentido denotativo. Então a pessoa foi irônica lá no final quando disse que ele era romântico. Na verdade, ele queria saber o que era o amor para ele, e ele somente usou o sentido do dicionário, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre os gêneros, né, do substantivo, que ele pode aparecer no masculino e no feminino, tá? Dei aqui alguns exemplos para vocês.
Peguei a palavra cantor. Cantor, ele aparece tanto para o masculino quanto para o feminino. O cantor, a cantora. Nós temos só a modificação do final, onde apresenta a palavra no feminino. Padrinho, madrinha. Príncipe, princesa. O carneiro, a ovelha. Se a gente olhar a tabelinha abaixo, a gente vai ver como os artigos vão variar de acordo com o gênero do substantivo. O bombom, a laranja, a brincadeira, o escorregador, o papel. Apresentando aí a importância de um artigo para identificar o gênero, né? A palavra bombom necessita da gente saber se é masculina ou feminina com a utilização do artigo, o bombom. A laranja. Sabemos que laranja é um substantivo feminino por conta do meu artigo a, tá? Também temos outras palavras que não vão variar no gênero. Ela vai aparecer da mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, como é o caso de algumas espécies de animais, né? Que aparece sempre a palavra macho e fêmea. Tem vários exemplos aí. Peixe macho, peixe fêmea, cobra macho, cobra fêmea. Percebam que a palavra em si não há modificação de gênero. Quem aparece? Uma palavra que vai indicar o gênero dela, a palavra macho ou a palavra fêmea. Também temos as classificações dos substantivos. Podemos dizer que eles são contáveis e os substantivos não contáveis. Vamos entender o que é isso. Quando eu falo sobre substantivo contável, é aquele que designa um ser que quando a gente soma com outro, a gente vai resultar de um plural. Por exemplo, homem. Um homem mais um outro homem, eu tenho 2 homens. Uma casa com mais, 5 casas, eu tenho 5 casas, tá? Uma casa mais uma casa, eu tenho 2 casas. A mesma coisa acontece com a palavra mulher, mulheres, livro, livros, criança, crianças, joia e joias. Agora, o que são os substantivos não contáveis, que não são contados? São aqueles que vão designar porções de alguma substância, que acrescentadas a outras porções, a outras partezinhas da mesma substância, vão resultar da mesma coisa. Não vai ter alteração nenhuma. Vamos pegar a palavra oceano ou a palavra água, por exemplo. Uma porção de água com mais uma porção de água, eu terei águas? Não, eu terei água. A mesma coisa, uma porção de um oceano, mais outra porção de oceano, eu não tenho oceanos, eu tenho um oceano, né? A palavra em si não se conta. A mesma coisa pode falar dos sentimentos, né? Como eu dei o exemplo de bondade aí. São objetos que são contínuos, né? A palavra bondade é um conjunto de ações. Eu não tenho bondades, eu tenho a bondade. Eu digo que é um substantivo não contável, tá? Aí eu coloquei, são objetos contínuos que não são separados em partes, que podem ser massa ou uma matéria, tá? No exemplo do livro de vocês vão ver. A palavra açúcar, por exemplo, é um substantivo que não aparece no plural, né? Se eu somo uma colher de açúcar mais uma colher de açúcar mais uma colher de açúcar, eu tenho somente a açúcar, tá? Essas palavras são substantivos não contáveis. Por quê? Não vão aparecer no plural, porque eles somados, eles sempre vão indicar uma mesma porção, tá bom? Deixei para vocês exercícios das páginas 108 e 109, tá? Façam, esses falam sempre dos substantivos contáveis e não contáveis, tá? Lembrando sobre a questão do substantivo contável, é aquele que a gente consegue, quando eu faço a união de mais de um de elemento daquele,
eu vou ter um plural. Eu tenho um ovo mais um ovo. Eu tenho 2 ovos, tá? Agora, 1 colher de açúcar mais mais 1 colher de açúcar, eu tenho açúcar. Não é uma palavra que vai para o plural, tá bom? A mesma coisa a água, tá? Não temos águas, nós temos sempre água, independente da porção que eu tenho. Substantivo contável e substantivo não contável, tá? Mais tarde eu lanço o gabarito comentado para vocês. Fiquem com Deus. Beijinhos.